A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e hoje, para a glória de Deus, nós chegamos na última lição desse trimestre, a lição de número 13, finalizando já esse trimestre. E eu quero agradecer você que estudou conosco todas as lições durante esse terceiro trimestre da CPAD, já te alertando que o nosso quarto trimestre já está pronto e disponível para você assistir aqui no canal. Se torne um dos nossos alunos. Hoje nós vamos trabalhar sobre um tema muito importante. Vamos estudar sobre o perfil de Timóteo, um jovem pastor. E que Deus em Cristo edifique você através da palavra. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e é claro que eu vou pedir a você, por favor, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu também tenho disponível aqui para você o nosso site Facilita EBD. Conheça o nosso material, Deus em Cristo edifique a tua vida. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na última lição desse trimestre, a lição de número 13 aqui da classe dos adolescentes. Vamos trabalhar sobre o tema o jovem pastor e vamos analisar o perfil do adolescente Timóteo, conhecendo a respeito desse rapaz de Deus. Temos também algumas bases bíblicas. Vamos observar o texto bíblico que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 5 ao 7, capítulo 3, versículos 14 e 15. Faça essa leitura aí com os teus alunos. O destaque da lição está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5. É muito importante você realizar essa leitura para dinamizar ainda mais a tua aula para a glória de Deus. Existem vários modelos de liderança cristã dentro da Bíblia. Existem também vários modelos de jovens, adolescentes, servos de Deus nas passagens das Escrituras, como nós já estudamos aqui durante todo esse trimestre. Mas hoje nós vamos observar o modelo, o perfil de Timóteo. Timóteo que foi chamado por Deus ainda jovem, que teve uma responsabilidade muito grande. Se tornou pastor da igreja de Éfeso. Aprendeu e sofreu a respeito da cruz do Calvário em seu ministério acompanhando o apóstolo Paulo. Ele foi o discípulo de Paulo. Timóteo traz um destaque muito interessante a partir do seu perfil, da sua vida, e nós precisamos observar o perfil desse rapaz de Deus e retirar algumas lições que sejam importantíssimas para o nosso coração. Em primeiro lugar, nós precisamos identificar o que significa a palavra Timóteo. A palavra Timóteo vem do termo grego, Timoteus, que traz essa ideia de honrado por Deus. Então, o nome dele já fala dessa honra que ele recebe de Deus. Timóteo foi um cristão do primeiro século, que aprendeu aos pés do apóstolo Paulo a respeito do discipulado cristão. Tudo nos leva a crer também que ele morreu por volta do ano 80 depois de Cristo. Mas ele deixou um legado, deixou uma grande responsabilidade, deixou a sua marca na história. Ele não escreveu um texto bíblico, mas a menção dele do texto bíblico. Ele recebeu cartas do apóstolo Paulo, especialmente 2 cartas que nós temos em mãos hoje, que fazem parte do nosso canão bíblico. Por isso nós devemos levar em consideração a respeito da responsabilidade desse rapaz. Analisando tudo isso aqui, vamos para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Filho na fé. Quando nós olhamos para a Bíblia, na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2, está escrito para a gente. Está escrito que Timóteo era o filho na fé do apóstolo Paulo. Isso traz também um grande significado a respeito do seu aprendizado, de como o próprio Timóteo foi discipulado pelo apóstolo Paulo e como é importante também passarmos por um discipulado cristão. Servirmos a Deus de todo o coração, adorarmos ao Senhor em nosso trabalho, em nossa caminhada, sendo acompanhados, prestando conta, aprendendo com a nossa liderança. E a liderança de Timóteo era o apóstolo Paulo. Timóteo teve como seu mentor o próprio apóstolo Paulo, o mentor dele, que guiou a servir a Cristo. Nós também precisamos ter uma liderança que nos guie servindo a Cristo.
O teu adolescente também precisa aprender sobre esse exemplo de Timóteo que está presente nas Escrituras. Isso reflete para a gente o discipulado. Reflete também essa ideia de pai na fé, de mãe na fé, de alguém que pode te guiar. Sabia que você, como professor da Escola Bíblica Dominical, pode ser um discipulador? É um discipulador nesse trabalho missionário de cuidar da educação pela palavra do teu aluno que está aí contigo, aprendendo todos os dias sobre Jesus? Timóteo tem um encontro com o apóstolo Paulo ainda em suas viagens. Atos capítulo 16, versículo 2 e 3, nós encontramos esse encontro com o apóstolo Paulo, Timóteo ainda muito jovem. Mas depois o próprio Timóteo avança na fé. Participa das viagens missionárias com o apóstolo Paulo, acompanha o apóstolo Paulo, pastoreia igrejas, porque Paulo acreditou no chamado desse rapaz de Deus. Quando a gente encontra a expressão de Timóteo na Escritura, nós entendemos que Paulo sempre orientava Timóteo a ser um jovem fiel na palavra. O teu aluno também precisa ser fiel à palavra. Tu aluno também. É muito importante observarmos como Paulo orienta Timóteo a ser fiel a Deus pela palavra, pela Escritura. Paulo era o orientador, o discipulador. Timóteo era o discípulo. Mas Timóteo estava enraizado não em Paulo, mas em Jesus. E a sua fé e o seu ministério foram guiados por Jesus. Nós precisamos estar enraizados em Jesus, guiados em Jesus, caminhando com Jesus. E olhando para as Escrituras, nós entendemos a riqueza do Evangelho aqui sendo expressada nessa vida e no ministério de Timóteo, filho da fé do apóstolo Paulo. Avançando, espero estar contribuindo com você. O segundo ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O chamado para o ministério pastoral. Timóteo se destaca na Bíblia como um jovem que foi chamado para ser pastor. Entenda muito bem isso aqui no contexto bíblico. Geralmente quem cuidava das igrejas eram os apóstolos, os profetas, os pastores, os doutores e os mestres da lei. Muitos também eram chamados de presbíteros. A palavra presbítero já traz essa ideia de ancião, falando aí da responsabilidade, do cuidado, porque isso também traz uma teoria rabínica aqui. Quando nós olhamos para isso na Escritura e identificamos aqui o Timóteo, nós percebemos que ele ainda é jovem. Ele não tinha habilidade para ser um presbítero, mas recebeu o chamado de Deus para isso, para cuidar da igreja. Cuidar da noiva do Cordeiro, cuidar da lida da obra de Deus. Deus chama pessoas jovens, como chamou também Timóteo. Porque Timóteo tinha um caráter pautado na palavra, porque ele aprendeu com o apóstolo Paulo. Quando nós olhamos para as Escrituras, em Filipenses capítulo 2, 19, 22, nós percebemos o chamado de Timóteo sendo um chamado rico, um chamado que expressa a sua fé, um chamado que demonstra o seu caráter em Jesus. Em Romanos 16, 21, ele sempre trabalhava na obra do Senhor. 1 Coríntios 16, 10, ele é citado como cooperador da obra. É alguém que está envolvido. De repente, o teu aluno, o teu discípulo em Jesus, está participando da escola bíblica dominical. Ele é um aluno envolvido na obra de Deus. E isso aqui desperta nele um coração de Timóteo. Um coração voltado para a obra de Deus. Timóteo foi chamado muito jovem porque ele valorizava a obra de Deus. E olhar para o chamado de Deus para a vida de alguém é entender que o exercício da chamada se dá exatamente nesse caminhar diário com Jesus. O teu aluno precisa caminhar diariamente com Jesus, servindo na igreja, cooperando com o pastor, participando da escola bíblica dominical, atendendo à voz de Deus, cuidando das coisas do Senhor, e esse chamado deve ser preservado no seu coração. E aqui entra você, como professor da escola bíblica, valorize o chamado do teu aluno, valorize o chamado da tua aluna, capacite-o, oriente-o, guie-o, como o apóstolo Paulo fez. Que Deus em Cristo use você. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. Vamos agora para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Exortado à obediência.
Eu estava lendo um texto do John Stott, escrevendo um comentário sobre a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. John Stott destaca para a gente que naquela carta nós encontramos um verbete grego que sempre se repete. A carta é dividida em 4 capítulos, capítulo 1, 2, 3 e 4. E em cada capítulo nós encontramos esse verbete. Esse verbete é apresentado na palavra tu, porém. Você pode identificar isso, por exemplo, na Bíblia, versão Almeida atualizada. Vai ficar fácil de você achar isso lá. A palavra tu, porém, aparece no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, sempre acompanhada de uma exortação. Lembra que a palavra exortação não é correção, mas ao mesmo tempo a exortação pode ser trabalhada como encorajamento. Então está sempre trabalhada junto com o encorajamento. No primeiro capítulo, Paulo orienta para Timóteo: tu, porém, não abra mão do evangelho de Deus. Não abra mão daquilo que tu aprendestes sobre as sagradas letras. Ele orienta Timóteo a não abrir mão da convicção que ele tem sobre as Escrituras, sobre o discipulado, sobre a palavra de Deus. Paulo orienta isso porque ele sabe que a chamada de Timóteo é uma chamada preciosa, assim como a tua. Quando eu olho exatamente para o capítulo 1, versículo 14, Paulo orienta Timóteo a guardar o evangelho. E especialmente nesse capítulo 1, nós encontramos tu, porém, guarda o evangelho. Teu aluno também precisa guardar o evangelho em seu coração. Você também. E essa orientação é dada a Timóteo. Quando nós caminhamos para o capítulo 2, nós encontramos agora o segundo encorajamento, que está no capítulo 2, versículo 3, 8 e 9, onde nós encontramos Paulo orientando a Timóteo a sofrer pelo evangelho. Ele não mascara o evangelho para o discípulo Timóteo, o adolescente Timóteo, o jovem Timóteo. Ele diz: sofre pelo evangelho, leva a tua cruz, fique firme com Jesus, sofre todas as causas do evangelho como um bom soldado de Cristo. Quando eu caminho então para o capítulo 3, nós encontramos agora outra exortação, outro encorajamento, capítulo 3, versículo 13 e 14. Tu, porém, persevera agora no evangelho, fica firme, fique enraizado em Jesus, persevere no evangelho. O evangelho precisa estar presente na tua alma, no teu coração, na vida do teu aluno, e como isso é importante, é relevante também para a gente. Quando nós olhamos para as Escrituras, especialmente na segunda carta, capítulo 4, Paulo também traz outra orientação, capítulo 4, versículo 1 e 2. Tu, porém, Timóteo, prega, proclama, anuncia o evangelho. Esse é o papel de Timóteo nas Escrituras. E como Timóteo nos ensina a respeito de servir a Deus, servir na obra de Deus com dedicação, foi chamado para liderar, para trabalhar, para servir ao Senhor, para fazer a obra de Deus crescer como instrumento, como um canal, e você também pode ser assim. Que Deus te use na palavra. Vamos caminhar agora para o último ponto desse trimestre, o 4º ponto aqui da classe dos adolescentes. Gente, eu espero ter ajudado você. Se eu contribuir contigo até aqui, comenta aí, tá bom? O 4º ponto trata sobre o seguinte assunto: a obra de Deus não para. Deus continua chamando pessoas como você, como Timóteo, que foi chamado por Deus para levar as pessoas a Cristo. Ele foi chamado por Deus para amar as pessoas em Jesus. Ele foi chamado por Deus para ensinar a palavra de Jesus. Ele foi chamado por Deus para aconselhar as pessoas em Jesus. Ele foi chamado por Deus para suportar os sofrimentos da obra. Ele foi chamado por Deus para atrair discípulos, não para si, mas para Jesus. Você também jamais pode fugir do teu chamado. Esse trimestre nós olhamos e observamos a importância dessa obra de Deus, de cada chamado especial, e o conselho que Paulo traz para Timóteo: aquele que deseja o episcopado, a obra de Deus, excelente obra almeja. E como nós precisamos nos abraçar nesse chamado, em amar a obra de Deus. Gente, que Deus em Cristo possa ter abençoado você até aqui, que essa palavra edifique você. Como foi bom comentar contigo todo esse trimestre, eu já te aguardo por aqui no nosso 4º trimestre, na aula de número 1. Não falte
da nossa aula, tá? Que Deus te abençoe. E como estamos fazendo sempre, por favor, deixa teu comentário, likezinho, isso ajuda a gente em Cristo. Tira uma foto, marca a gente no Instagram. Que Deus te abençoe. E como estou fazendo em todas as aulas, eu quero trazer algumas dicas de leitura para te ajudar. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto A Mensagem de Timóteo e Tito, dois jovens de Deus, escrito aqui por John Stott, esse material muito legal, falando a respeito da primeira carta e também da carta de Tito, primeira carta de Timóteo. Temos aqui também o segundo texto de John Stott, tratando sobre a segunda carta de Timóteo, a mensagem de Timóteo, tu, porém. Que Deus em Cristo edifique você. Um beijo no teu coração e até a próxima aula. Aula de número 1, quarto trimestre de 2021, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.